Na última sexta-feira de cada mês, por esta hora, a economia motiva a abordagem de quem sabe, novamente com o André Barreto, Cristina Pedra, que gravou o seu contributo por estar não a pagar a penhora de 1 milhão de euros, mas em Assembleia Municipal, que hoje discute, por sinal, a nova lei do ruído, e também o Paulo Pereira. No segundo fecho de contas deste ano haverá justiça, placas e praças, decadência europeia e o saluísmo do bom aluno. Temas que vão estar connosco nos próximos minutos, mas antes dos temas vamos aos números eleitos. O André Barreto traz o 75. Trago 75. Antes de mais, boa tarde. Trago 75 euros. E neste número cabem um sem número de questões que, na minha perspectiva, são bem demonstrativas da forma como nós temos a nossa sociedade construída. 75 euros é o número proposto pelo Sindicato da Hotelaria para aumento salarial este ano. Uh, que é engraçado. Durante décadas, nas reuniões com os sindicatos ou entre sindicatos e entidades patronais, discutiam-se percentagens. Ouviam-se também, no meio daquilo, pérolas, como lembro-me de uma que me marcou numa reunião desse tipo, quando se discutia a possibilidade de introduzir alguma polivalência de uma senhora, ou do sindicato admitir que um empregado de lavandaria podia fazer quartos, mas já a inversa, não podia acontecer. Dou 1 euro a quem adivinhar qual era a profissão da senhora que vetava terminantemente que isto pudesse funcionar das duas Estava nos quartos. maneiras. Adivinhaste? Como é que adivinhaste? Em pleno Covid, por exemplo, pediram-se aumentos de 7% com empresas fechadas e em mega modo de sobrevivência. Uh, do lado das empresas, estes processos também nunca foram eles muito bem feitos e durante décadas também contribuíram para a construção de um contrato coletivo que neste momento é completamente obsoleto, porque também na altura só admitiam discutir percentagens de aumento. Aqui chegados, uh, volto à minha observação inicial. Portanto, entende-se que o certo é ir fazer uma manifestação à frente da Quinta Vigia. Com o governo em gestão. Mas deve ser porque é o governo que paga os ordenados da hotelaria, deve ser por causa disso. Também é o governo que consegue encher os hotéis, como quase todos os dias, ou pelo menos 2 vezes por mês, nós lemos na comunicação social. Portanto, eu admito que, como é o governo que enche os hotéis, também tenha que ser ao governo que se vá pedir para aumentar os, Os os salários. salários. Uh, Depois está aqui um outro fenómeno, que é um fenómeno regional. Legislou-se em termos nacionais que contratos coletivos eram negociados por acordo entre as partes. Aqui introduziu-se a necessidade ou a possibilidade de concertação. Portanto, o senhor governo Chamado a em. meter o bedelho onde não é chamado e a decidir com o dinheiro dos outros, que é sempre uma coisa que eu gosto imenso de fazer notar. A questão do ordenado mínimo e deste aumento, que alguns, pelo que leio, também propõem que seja ainda Robusto. mais Não fica robusto. bonito, dizia que vamos ser a primeira região do mundo a chegar aos 1.000 euros. É Bonito bonito, fica. não lhe custa. Onde é que está a relação do aumento do ordenado com a produtividade? Onde está? Nem no antes, no agora Eu e no para a já várias frente. vezes trouxe cá o conceito que no Brasil há quem usa, que chama-se o conceito de bigodagem, que é poder sem consequências. É isso mesmo. Mas é Porque isso mesmo. É disso mesmo de que se está aqui a falar. Depois, chegamos à questão do valor fixo. Hum, Esta lógica agrava.
E isto é uma coisa que me espanta, que não haja capacidade, da parte do sindicato, sobretudo, de perceber. Isto penaliza, sobretudo, o conhecimento e a experiência. Sobretudo. Portanto, nós já estamos com esta lógica do aumento significativo do ordenado mínimo a fazer com que as classes do meio eh, estejam a penalizar-se, porque estão a ver os de baixo a aproximar-se. Quem tem menos experiência, quem tem menos Quem está a conhecimento, começar. quem está a começar. Nós não conseguimos, por via deste aumento desmesurado da parte que está aqui mais em baixo, premiar de igual maneira quem está aqui a meio. A percentagem, eu acho que introduzia aqui uma lógica pelo menos menos penalizadora destes que têm mais experiência e conhecimento. Estamos a falar, esqueçam lá a história dos diretores, não interessa nada. E o Estamos a sindicato falar pede 75 para todos os escalões. para todos os escalões igual. Como se pudéssemos tratar de forma igual coisas que são manifestamente diferentes. E estamos num enquadramento onde determinadas profissões têm enorme escassez de recursos e outras nem tanto. E, e, E depois, e, e, e- dentro de cada um desses comprimidos, Só as pessoas não favor. são iguais. Mesmo dentro Mas de isso, cada profissão. Um claro, exemplo que se deve dar sempre, que é o professor na pela, se aumentarem toda a gente do Al Nassr, do mesmo valor, acho que o Ronaldo, se ia, ou no Real Madrid, o tempo áureo dele, como é que ele se sentiria? Ele ia produzir o mesmo? como é Não, evidente. portanto, nós temos aqui, criamos um problema. Além de estamos a aumentar, além da produtividade que ainda merece, estamos a desmotivar os que têm produtividade. E isto tem consequências de longo prazo. O problema de tudo isto é sempre aquela participativa que temos cá, outra vez, temos juntos. A presença do Estado em tudo. E quando não está, vão lá pedir para quente, que é o que tu estavas a referir à manifestação. Exatamente, exatamente. E só queria aqui aduzir um outro argumento, que é tudo isto depois se transforma numa responsabilidade de quem não a tem, que é das empresas, que estão maniatadas por um escalar da componente de custos de que não se fala. A Que carne no ano fica e passado perdura, não anda para trás, mas mantém-se, a carne no ano passado aumentou 42%. 42%. O peixe, 28 ou 29%. Mas só se fala de quê? De aumentos de ocupação e de não sei, esquecendo-se que deste lado, esta introdução de aumento, por exemplo, no custo do pessoal, como o Paulo diz, já não volta para trás. Exato. E não sendo o sector um sector com garantias não é a eternas prova de de bala. ocupação e de procura, torna isso muito mais. Como a história bem demonstra. E depois há uma situação que eu também gostava de que relembro sempre e nunca, porque nunca as pessoas não querem meter na cabeça. A hotelaria precisa periodicamente e cada vez mais cedo, confirma aqui o André por profissão que tem, de remodelações e de investimentos. E isso não é só a nossa casa que está mais cara de remodelar a casa de banho, não é só o nosso sofá que está mais caro. Os hotéis têm a próxima vaga de adaptação aos novos clientes, que já está a decorrer, porventura outros dirão, que de 7 em 7 anos, 6 em 6, de 8 em 8, tem que ser remodelado e que isso custa muito dinheiro. Ou seja, o mesmo lucro, com uma subida de custos, está a subir a receita dos hotéis, mas também está a subir muito os custos. Ou seja, o lucro é praticamente o mesmo, exceptuando para os super grandes grupos. Mas para a maior parte das unidades independentes, que é o grosso pulverizado do nosso mercado hoteleiro, ah, o que está a acontecer é, estão a ter praticamente os mesmos lucros que tinham antigamente. Quando a repor, e esses lucros servem para quê? Para repor o investimento, que vai custar muito mais. Portanto, a malta vai ter que andar, se endividar mais para fazer o mesmo que fazia antes. Quando acontecer isso, estavas a referir, Ricardo, que é algo que nós não queremos, mas sabemos que há de acontecer, Aconteceu. aí é aquela velha regra do Ronald Reagan. Está a lucrar, tributa-se. Sobreviveu, regula-se. Está à rasca, subsidia-se. Uhum. E o sindicato, porventura, está mais preocupado com o imediato do que um cenário, por exemplo, de despedimentos. É bigodagem, é poder ser responsabilidade. Ele aí diz tudo. Não tem, demonstra uma enorme falta de conhecimento e uma tremenda irresponsabilidade. O Paulo Pereira partilha o número 20. 20 de 20%. O número é assustador de países
de relevância internacional que já tem 20% ou mais da sua população com mais de 65 anos. Praticamente toda a Europa já está lá, mesmo os que recebem os novos e parecidos europeus. Canadá, Coreia do Sul, dramático, Japão, super dramático, Estados Unidos para lá caminho, apesar de toda a importação que tem de imigração. Ninguém quer enfrentar este assunto, só há três soluções mistura disto. Aumento drástico das idades de reforma, cortar corte de pensões, real ou nominal, real através da inflação, nominal através de ir à mesmo ao osso e cortar, e de cuidados garantidos com a saúde por parte dos Estados, e um aumento muito significativo da imigração adequada e altamente produtiva, especializada, para que tenha impactos imediatos na economia de forma avassaladora e não no mercado dos salários baixos. É precisamente nenhum destes três está a ser verificado Uhum. na Europa, nenhum dos três. Portanto, é atribuída ao Mark Twain uma frase que o conceito de loucura e insanidade é fazer o mesmo sistematicamente e esperar resultados diferentes. E eu acho que nós estamos em perfeita negação. Este impacto, estas subidas de salários mínimos têm uma cota à parte do que o Dandar estava a falar, que é claramente para subsidiar a segurança social no imediato, porque é preciso perceber que um terço dos aumentos, do custo dos aumentos, vai direitinho para a segurança social, com os 11% dos trabalhadores e os 23% deste aumento, que é o principal beneficiado praticamente deste processo, é a segurança social. Portanto, a segurança social, com praticamente duplicar o salário mínimo que aconteceu nos últimos 11 anos, foi buscar ali uma pipa de massa de receita que gasta no presente, porque aquilo é um esquema Ponzi, é um telex free legalizado, pronto, tem o monopólio da força, o Estado, e portanto, estão a satisfazer as hordas de dependentes que têm hoje, que naturalmente votam neles, e para isso seria curioso fazer-se um trabalho sobre a diferença que há entre os programas dos três potenciais partidos aqui candidatos à Madeira. É muito curioso. Isso uma pessoa que fez um comparativo e até levou a ChatGPT e aquilo é praticamente igual. Óbvio. Portanto, de certeza que vai haver acordos para os ir atrás, porque aqui estão maneiras diferentes de dizer a mesma coisa, mas não, nenhum vai escoar com o outro, porque toda a gente está, e claramente um foco grande nos dependentes do Estado, que são os funcionários públicos e os reformados. E como voltam, este processo vai se alimentando e vai se alimentando sistematicamente à custa de uma parte da economia que é a produtiva, que todos eles dizem que é importante, que é a parte do setor privado e das empresas, que é cada vez mais esmagada. O que é que isto implica? Implica, voltando a conversa também que referi outra vez, que as pessoas não se sentem seguras a investir em coisas de alto risco. Mas o risco é devia estar o retorno para a sociedade. Mas não, este processo que estamos aqui a construir, devemos ter problemas sociais graves, problemas económicos graves, mas como diziam os americanos, not in my turn. Desde que não seja no meu mandato, que isso rebente, está tudo bem. Vai sempre falando com a barriga e depois no turístico que vai com a bomba, há de culpar os passados, mas e isso passa a se tornar sério, mas é onde nós estamos. Portanto, é um problema mesmo bastante complexo que nós não queremos enfrentar. Posso só acrescentar aqui, Podes. pode não ter a ver, mas eu acho que tem. Uma forma de resolver isto que me parece que é uma dificuldade de percepção do problema que estamos a viver, e o problema é gigantesco. Tem a ver com uma sugestão que eu recorrentemente dou. Deixem, comecem a pagar o bruto às pessoas. E deixem que seja cada uma das pessoas a ir entregar em O contribuições de jogo não está impostos. desenhado para ser honesto, Mas aí, nem bem intencionado. mas aí é que davas o sinal certo para as pessoas começarem a perceber o mal que elas próprias, por ignorância, não é mal, mas as consequências que determinado tipo de lógicas têm para os filhos e para os netos. Bem, e nessa tua sugestão, o grau de incumprimento iria disparar para escalas nunca vistas, mas seria pedagógico, de facto. Não, imagina, Altamente se tu pedagógico. desses 100% um trabalhador custa por ano.
grosso modo, com substituição de 19 ordenados à entidade patronal, que a substituição do mês de férias, Sim. que tem que ser substituído por alguém, que tem que ser pago. Se a empresa diz assim, eu vou-te dar este dinheiro, vou lançar no teu, mas só vais receber o equivalente aos 10 ou 9 que recebes, mas está lá no teu recibo, que tem que tirar de outro por breves instantes, mas tem que entregar. Isto faziam, se quer passar a exigir mais de quem lhes tira. E não, porque é muito esotérico sobre a parte do. Parece que quem tira a empresa. Exatamente. Aliás, a inclusão do governo barra governo regional barra governo da República nestas negociações esvazia um pouco esta tensão e dialética que era admirável se as pessoas tivessem noção para um. Necessidade de conseguir chegar a um acordo. Exato. Porque senão caía o contrato. Imagine-se a pressão de os direitos todos adquiridos, substituídos por legislação normal de trabalho. Porque não imaginas no contrato de coletivo de hotelaria os benefícios que existem Para além do para o salário. setor. Mas não imaginas o que vai Mas para além da. isso não se fala, nomeadamente Pois nas não. manifestações. Pois não. Caladinhos que nem Já ratos. agora que falaste nisso, dá-nos aí dois ou três De exemplos. oportunidades, prémios de línguas. Como é que se pode trabalhar na hotelaria sem saber línguas? Queres-me explicar? É porque eu não sei. É uma coisa que dizias, vais jogar no Nacional, tens que aprender a jogar a bola. Um Hã? prémio para você jogar a bola por causa aí, e há alguns que. Por amor de Deus, quer dizer, isto é de uma estupidez que não tem tamanho. Mas é o que temos. A Cristina Pedra deixa-nos o seu contributo, sugere o zero. O meu número é o zero, porque é o valor com que eu quero, como contribuinte, ser proprietária ou participar na TAP. Recentemente, declarações do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, que representa os tripulantes de voo da TAP, apresentou queixas contra a administração da TAP e anunciou publicamente e de forma unilateral que a paz social tinha acabado. O que está em questão é a redução que a administração fez na redução do valor das ajudas de custo e na alteração dos hotéis onde os tripulantes ficam. Não sei de quando é que se está a falar de ajudas de custo, mas sei que os tripulantes sempre ficaram magnificamente instalados. Como os conselhos de administração de diversas empresas ficam, porque nas empresas a sério não se maltratam trabalhadores quando viajam, eles não ficam debaixo da ponte, mas não se esbanja dinheiro. Mas esta não é a verdadeira questão. A questão para mim é que a TAP ameaça novamente, outra vez, ser um grande problema para quem viaja e para quem não viaja, mas que seguramente nós, cidadãos, temos sempre que levar com as chantagens permanentes. Em resumo, eu, contribuinte, me confesso, não quero ser acionista da TAP. André, queres ser acionista da TAP? A Cristina não quer. Eu sou acionista forçado da TAP. Somos todos. Eh, confesso, para a TAP, para a Caixa Geral de Depósitos, para a RTP, há uma quantidade de empresas que eu continuo sem conseguir entender porque é porque é que são públicas. Não compreendo. Já me tentaram explicar várias vezes, mas eu, pronto, sou claramente uma pessoa limitada e não chego lá. Não chego lá. Eh, a TAP tem algo que ainda é mais irritante para um contribuinte ilhéu, porque nós consultamos, vamos ver os preços praticados pela TAP de cada vez que temos que sair daqui do Rochedo. E percebemos, Que pagas bem. pagamos à TAP muito mais do que pagamos aos outros. Portanto, nós somos sócios de uma empresa que não Não, não tem te faz desconto. e que é
e que se diz que é pública, e uma das razões que se aponta é o assegurar o princípio da continuidade territorial. Isto é espetacular. Assegurar, assegura, A mas que preço? cobra bem. A que preço? É um problema que nós temos com a TAP, é que parece-me no mundo real e prático, nenhum dos dois partidos que governam este país Quando em desde o vez, 25 desde o 25 de Abril, ninguém, no fundo, só houve um governo que quis vender aquilo, livrar-se daquilo, porque aquilo é bandeira política, é um lugar para muito, acomoda muito lugar de nomeação e de jeito, muito fornecimento de empresas eh, cruzadas, e é um problema que já estava que não vai ficar resolvido. E depois, quando entrarmos também na fase no que eu do meu tema principal, também não consigo perceber a tolerância que existe para isto de fora. já agora que estamos contigo, vamos então a essa decadência europeia e saloísmo do bom aluno, saloio, não é de Eu- Mafra, atenção. é. Antes fosse, nós temos aqui estamos a viver um momento de viragem que era claramente expectável, e a bandeira do colapso industrial da Europa é a indústria automóvel, onde a Europa era líder, com as suas marcas que todos conhecíamos até há 7, 8 anos atrás, e o Comitê Central, quer dizer, a Comissão Europeia, decidiu enverdar por uma política ESG, IDEI, de ambiente, inserções, diversidades, equidades, etc. E forçaram, na casa decidiram que tinha que haver tolerância zero para a emissão de CO2, e criaram os objetivos e proibição das marcas que eram líderes tecnológicas em eficiência, como tudo, em combustão, que iam acabar os carros, a produção em 2035, e trinta e cinco, e criaram penas pesadas que vão crescendo no tempo para que as marcas não emitissem, em média, tinham que reduzir as suas emissões. O que é que as marcas tiveram que fazer para fugir a essas multas? Começaram a inventar carros, porque aquilo vai para uma média. Imagina um carro a diesel, o carro que emite 110, e a meta decidida pelo político, que não mete o risco, é de 100 para aquele ano. Eles têm que inventar uns carros, mas o carro diesel já estava super eficiente, não consegue emitir menos. Então inventam uns elétricos para e têm que os vender em média para baixar essa emissão média daquela marca. E isto é válido para todos. O que é que vão as marcas produzirem carros que o mercado não queria, tirando alguns entusiastas, no sentido de necessidade, que normalmente têm imensos custos de produção e desenvolvimento e de investigação, que, como não são lucrativos, quem paga são os outros. Quer dizer, nós vemos, as pessoas viram os seus carros a gasolina e a diesel ficarem cada vez mais caros, e hoje é perfeitamente difícil encontrar um carro abaixo de 30 mil euros novo, que eram 6 mil contos antigos, combustão, porque o bom tem que pagar pelo mal. Eu sempre aprendi que a maior mentirosa que havia em Portugal era a Marta, da OK Teleseguros, que ela dizia: nesta seguradora os bons não pagam pelos maus. Isso é mentira. Numa seguradora é óbvio que os bons pagam os maus, os bons, e tem que deixar algum lucro para o acionista. E é assim com os bancos, e é assim na maior parte Coitada da das Marta. coisas. E neste caso, quem está a pagar são consumidores do outro. Obviamente que depois, enquanto a China teve um processo de aprendizagem, eles iam exportando carros a combustão para a China hoje em dia tem as marcas líderes em carros elétricos. Os Estados Unidos decidiram passar por um processo de reindustrialização. A malta não tem poder de compra na Europa para comprar os carros a estes preços. Eu aqui há dias estive num stand aqui na Madeira, em que percebi que há um carro que há uns 10, 12 anos atrás, quando eu estive ligado ao setor, era um carro popular, e agora custa 40 mil euros, e é plug, não é híbrido, não é plug-in. E então o carro tem uma autonomia tipo mínima de 10, 15 quilómetros, e é só para arrancar em elétrico. Custa 40 mil euros, porque tem que comprar uma bateria, tem que ser grande, e é o carro que ninguém quer. Ninguém quer, porque não é nem híbrido como deve ser, nem elétrico, mas está lá para ajudar a marca a ter uma média de emissões mais baixas. A União Europeia, e porque vamos os governos, que viam na Ásia, nacionais, e depois a subsidiar a Sim. compra de coisas que as pessoas não queriam, inutilidades. Isto é como do desperdício, sempre em nome do ambiente. E isto é válido transversalmente para tudo o que a Comissão Europeia andou a fazer nas duas décadas, e estes líderes europeus, que são os mesmos que
nos trouxeram um Estado. E as coisas mais importantes são os direitos naturais das pessoas, é a vida, a segurança, a vida, a liberdade e propriedade. Eu quero que as pessoas pensem comigo onde é que a Comissão Europeia nos defende na questão da liberdade, na questão, por exemplo, mais clara do Covid, o que é que fizeram das liberdades, por uma gripe, depois, e como atuaram os diferentes, estes líderes, todos, junto dos seus semelhantes, não interessa, era o medo, a informação não era a que temos hoje, mas à primeira foram tão ditadores como os outros. Na questão da vida, eu não estou a perceber muito bem este anti-tratado de paz, esta fome para mandar tropas, que são os filhos dos outros sempre, para a frente, portanto, não sei em que defendem a vida, porque por prevenção as guerras evitam-se, não as guerras são ganhas antes de se começar, portanto, eu podia dar armamento também, que passar por lá. E na questão da propriedade, que o euro a perder, desde que existe, perdeu mais de 40% do seu poder real de compra, as pessoas sentem bem isto, que era antes o custo de vida, antes do escudo, e o que é hoje? Mas as coisas, não, as coisas não têm que ficar mais caras que os tempos. Portanto, criaram inflação, para sustentar um modelo que entendiam que era bonito, que o Rui Estevão, e estamos a falar sempre dos mesmos atores políticos, portanto, e que é com eles, é esta gente que está a propor fazer algo novo. E nós aqui, em Portugal e na Madeira, vamos com atraso, que achei sempre com atraso o bom e o mau, estamos a apanhar tudo o que se está no mundo que está-se a querer desenrascar e superar as dificuldades, nós estamos a entrar nessas dificuldades trazidas pelo ESG. É a Semana do Ambiente, é a legislação a impedir por causa da questão é não fazer nada por causa que eventualmente o mar vai subir, mas depois eles adoram ter casas junto ao mar, mas quando é outras coisas não pode ser, quando é os outros, porque o mar vai subir, vamos expropriar O mar só sobe para algo. só para alguns para apartamentos e já não só para quando forem jardins públicos para ficarem um abandono para custar mais dinheiro a todos nós. Eu, eu acho que nós temos que deixar este saloísmo de são diretrizes da Europa, são recomendações da União, que é uma grande defesa, que já aconteceu também com a OMS na altura do Covid. Eu ainda não estou a fazer nada de mal, só estou a seguir as recomendações da OMS. Também foi uma frase que subi muito aqui na Madeira, só estou a seguir as diretrizes da OMS. E a gente ouve as diretrizes dos outros, as diretrizes dos outros. Pá, e a malta se desarrascou e volta a dizer, esta gente falhou em tudo, e deixou de novo ali a bandeira do grande falhanço desta gente, falhou em tudo a que se propõe. E agora quer novas oportunidades lá. E nós aqui estamos a seguir com atraso o que falhou, o que me deixa extremamente triste e preocupado com o futuro da Europa, porque é o modelo que vamos enfrentar agora, e tem a ver com o primeiro, com o número que eu apresentei e agora com este tema, a vida vai mudar. Das duas uma, ou vamos financiar um programa de armamento centralizado que vai dar a asneira, porque basta para as pessoas pensarem nas t-shirts e nas camisas que compram, a quantidade de umas fitinhas que vêm dentro, cheia de instruções, uma inglesa das 25 línguas ou das 20 e tal línguas que existem, aqui nas balas também há de vir isso, não vai correr bem, vai acontecer, mas vai correr mal esse processo de investimento de rearmamentação à pressa da Europa, como tudo o que eles fazem que é centralizado, não vai ser de mercado. Isso vai ser pago de duas maneiras. Ou com mutualização de dívida, que é, vão imprimir dinheiro, o BCE vai emprestar dinheiro, vai criar dinheiro novo para emprestar à Comissão Europeia para financiar fora dos orçamentos dos países, que é o que todos eles querem. Vai criar inflação, portanto as casas vão continuar a ficar cada vez mais caras, tudo vai ficar cada vez mais caro, expressões, parem-se para o que vem aí. Ou vão àquilo que os políticos não querem, que é, ou seja, as pessoas vão empobrecer via inflação, ou eles vão à segurança social, vão ter que ir à segurança social e à saúde e dizer temos que cortar, porque há uma fatia cada vez maior de orçamentos que têm que ser aplicados ao armamento e à defesa. Portanto, os tempos vão ser bastante desafiantes para a frente e nem venham culpar a seguir o Trump, porque o que o Trump está a fazer parece-me claramente o Putin e a Rússia já não são um perigo para a Europa. Segundo a vossa cabeça que são. Se tentarem na Ucrânia, resolvam não. Não vai ser América, que sou gozado porque as pessoas morrem à porta dos hospitais e têm acesso a saúde, tu és goza na sua ignorância, o sistema de saúde deles é de ser mundista e deixa as pessoas ao abandono. Mas quando apaga esse mesmo país, tem que também fazer opções. Mas para onde é para nos defender?
já é bom para que aqui se brilhe e não se criou da defesa na Europa. E agora o que querem é um equilíbrio. Pá, vocês tomem conta disso, que isso é claramente gerível, mas vai-vos doer politicamente, que é onde eles não querem, que é onde lhes dói sempre politicamente. Ricardo, desculpa, mas é que tu estás a ser bastante injusto aqui numa coisa. E eu estava a olhar para um elemento que é bastante explicativo do valor que a União Europeia dá à vida. Ou não tivessem eles mudado este. O grande invenção europeia, Sim, é o grande orgulho da União Europeia. Mas o Trump vai dar cabo disso. O que eu gostava O Trump de representa a salientar é isto. realidade. Eu acho que o Trump representa a Mas Já realidade. dá cabo das palhinhas em Mas cartão. nós perdemos tempo Que são com. mais ferradas a plástico. Com Vem de isto. como? Numa embalagem de plástico. Plástico. E se gostas de beber alguma coisa com uma cabelinha de papel, Não. não, que seja. Portanto, andamos aqui a propor às pessoas. Olha, que há dias, só para terminar, eu vi houve cá um Desculpa, colóquio, houve cá, obrigado, André, houve cá um colóquio durante umas 7 dias sobre o ambiente aqui na Madeira, o que eu saber, e apanhei na RDP Madeira uma entrevista a uma senhora professora em que ela ia dizer, a jornalista pergunta-lhe o que é que os madeirenses podem fazer, de sua parte, para travar o aquecimento global que ela tanto apregoava e o risco de inundar a Praia Formosa. E ela, uma das 3 medidas que ela disse era comer mais saudável. E juro que ouvi isto, portanto, se nós comermos todos mais saudável, nós madeirenses, o clima vai mudar. Emissão de gases. Ah, que vaca Casa das vacas, feijoada. menos vacas a pastar contribuem para o melhor ambiente. O André sugere placas e praças para este tema do Faz de Contas. Sim, fiquei com vergonha. Agora, depois de ouvir o Paulo, tem Coisa aqui, traz macro. um tema macro, e eu venho com uma coisinha comezinha só porque me irrita. E confesso, Pá. irrita-me. Também podemos ter um Acho que o outro me irrita. Faz de Contas é sempre um programa de irritações. É verdade. Mas não deixa de ser um tema pequenino, mas é um tema pequenino que tem também ele muitos impactos pequeninos, se calhar todos somados Tão grande. dão um médio, vá. Grande não será, mas dão um médio. Depende do tamanho da praça. Sim. Eh, e começo se calhar por aí. Como é que nós criamos hoje, criamos o que é hoje, se calhar, a maior praça existente aqui na região? Tivemos um intempério e decidimos, pá, temos aqui uma quantidade de lixo. Onde é que a gente vai varrer o lixo? Pá, porta da frente de casa. Eu nunca tinha visto isto. Normalmente a gente esconde o lixo num sítio qualquer, assim mais discreto. Se chega alguém, temos coisas desarrumadas, vem tudo para dentro do armário e fechamos a porta para ninguém ver. Aqui na Madeira, povo superior, não. Aqui não. Aqui a gente põe aqui à frente para toda a gente ver que aconteceu aqui uma desgraça e temos aqui os pedregulhos desta terra toda, até trouxemos da Ponta do Sol, uma importação inteligente de lixo que se fez. E depois veio já agora. Olha, isto está aqui. Já agora faz uma praça. Que é uma coisa também ela bastante avançada do ponto de vista intelectual. Quem é que fez a praça? Quem é que desenhou a praça? Ninguém sabe. Podíamos até ter pensado em contratar um paisagista qualquer de renome, até porque recordo, estamos a falar da porta de entrada da cidade. Podíamos ter pensado assim numa coisa mais, assim, com mais substância. Não, eu não faço ideia quem desenhou aqui. Sei que aquela praça se situa no lado oposto onde nós temos lojas. Essa coisa pequenita que serve para vender produtos e afins e que dá rentabilidade, é essa coisa também pequenita que são as empresas. Tudo ao contrário. Agora, ah, essa praça serve para até para circos, que também é outra coisa que eu acho espetacular. Man, por aquilo, quando temos o que temos de turistas de cruzeiro
a chegar à cidade, já para não falar dos outros da hotelaria dita tradicional que também apanham como palhaços com os ali circos da vida. naquela zona. É, para mim, só a cereja no topo do bolo. O mote do tema tem a ver com uma declaração feita ontem pelo seu secretário da Economia, Turismo e Cultura, com a qual eu me permito discordar com veemência, até porque eu tenho dados, mas eu não tenho. Porque eu tenho uma loja situada perto da zona onde de 15 em 15 dias se montam e desmontam barracas. E, portanto, tem impacto para quem ali tem o seu negócio e paga rendas, tem impacto. Aquelas instalações que para mim já não têm nada de temporário. Se aquilo está ali para aí 6 meses em 12, enfim. Ehm, Acho que mais valia tornar aquilo permanente, pôr quem usa aquilo a pagar a renda, pá, e no mínimo um bocadinho de decência a quem explora aqueles espaços. Há uma faturazinha. Não custa nada, uma faturazinha, vá lá. Pá, tomem lá aqui dinheiro, mas deem-me um papelinho de volta. Não tenho, não passo. E isto, depois, em cima disto, estar a ouvir. Não, não, os comerciantes aqui à volta beneficiam bastante deste movimento, não beneficiam nada, antes pelo contrário. As pessoas, sobretudo nos espaços comerciais que são menos visíveis, ficam a perder e não é pouco para outros que nem faturas passam. Portanto, volto a pedir desculpa, porque eu sei que isto é um micro tema, Mas mas que está a dar barulho. não conseguia deixar passar a oportunidade. Que está a dar barulho. Há uma outra vertente desse tema que é o facto de um dos nossos colaboradores de opinião ter dito que não havia critérios na atribuição das barracas. Pelos vistos, há critérios, mas essa é uma questão distinta desta que Não tem nada a ver. o André aqui Deixa-me trouxe. só, desculpa, esqueci-me de falar aqui de uma outra coisa, porque sempre que há, não é sempre, mas a mim já me pediram umas 3 ou 4 vezes para opinar relativamente à gestão do comércio na cidade do Funchal em tempo de eleições, pré-eleições. Pós-eleições nunca ninguém quis falar comigo, mas no antes já pediram. Há um certo ritual nesse É tipo. capaz de haver, não sei. Deve ser uma cruz qualquer que eles acham que têm que carregar. Vou falar com o Barreto. Deve ser. Vou ter uma fotografia antes. Eh, Faço ideia. Mas eh, há muito que fazer, há muito que organizar. E este tipo de intervenções em placas e praças prejudica sobremaneira esta possibilidade de gerir convenientemente o território e, consequentemente, o comércio. Embora importa dizer que, pelo menos por aquilo que sei, há intervenções e presenças nessas placas e praças que rendem muito dinheiro a quem as põe em concurso Ainda bem. em determinados momentos da vida coletiva. A Cristina Pedra aborda a questão do sistema de justiça. O meu destaque é para o sistema de justiça e uma palavra em especial para a senhora Ministra da Justiça. Recentemente foi feita a alteração da organização do MENAC. O MENAC é um mecanismo nacional anticorrupção e a Ministra da Justiça deu uma volta e um saneamento de cima a baixo. E cito as palavras da senhora Ministra. O atual presidente provou não ser a pessoa adequada. Concluímos que a estrutura como existe não funciona. Existe ineficiência. E entendemos que devemos alterar porque não estamos para deixar tudo na mesma. Fim de citação.
grande ministra, e espero, tem feito, para aquilo que vejo, um trabalho corajoso e vamos lá ver se assim continua. Por enquanto vamos bem, logo veremos o futuro. Mas gostava de destacar que também este mês ficamos a conhecer os resultados da edição mais recente do Índice de Percepção da Corrupção e que é organizado por uma, passo o pleonasmo, organização conhecida que se intitula Transparência Internacional. Numa escala de 0 a 100, Portugal tem 57 pontos. No ano anterior teve 61 pontos, ou seja, caiu de um ano para o outro 4 pontos. E caiu 9 lugares e teve o pior resultado de sempre. E Portugal teve agora um dos piores desempenhos de toda a Europa Ocidental. Ora, o cerne da questão desta tristeza está muito associado com o moderno e desgastado termo de percepção. Quero deixar como nota, e é a minha opinião quanto à necessidade de termos uma justiça célere, que não pode ser confundida com uma justiça rápida. Existem um conjunto de agentes do sistema judicial, por exemplo, advogados, solicitadores, Ministério Público, tribunais, órgãos de polícia criminal, etc, etc. Lembram-se que recentemente prescreveram 255 milhões de euros de contraordenações a um conjunto significativo de bancos? Vemos suspeitas permanentes, condenações definitivas em praça pública, que afetam muitas vezes, e aqui não há percepções desta injustiça, afetam famílias, afetam os visados, acabam com a própria profissão e modo de vida. E para não me cingir a casos regionais, dou, por exemplo, como exemplo, o caso Tutti Frutti. Dou como exemplo Fernando Medina. Foi constituído arguido durante 8 anos e nem sequer lhe foi feita qualquer acusação. Nem acusado foi. O primeiro-ministro de Portugal caiu porque foi constituído arguido. Se quisermos a nível regional, Pedro Calado foi constituído arguido, esteve detido 22 dias, renunciou à Câmara Municipal do Funchal e mais de um ano depois continua sem ser sequer alvo de qualquer acusação e apenas houve uma alteração da medida de coação, que é a da retenção do passaporte. Como se, num ano, se quisesse fugir, se quisesse levar a família para onde quer que fosse, já não o tivesse feito, se assim pretendesse. E tantos casos equivalentes. Isto é inadmissível. A justiça tem de levar o seu tempo, até para acautelar direitos, liberdades, garantias. Por exemplo, o contraditório. Mas receio que o que se está a assistir e ao número de casos que se assistem permanentemente não esteja a ser um regular e saudável funcionamento da justiça, logo um regular e saudável funcionamento de um Estado de Direito e da democracia. Não tenho conhecimentos que me levem sequer a dar sugestões para resolver. Mas temos imensas pessoas de grande qualidade. E isto pressupõe vontade política, mas acima de tudo, condições políticas também para o fazer. Portugal precisa de muitas reformas profundas. A justiça é uma delas. Uma coisa é certa, percebo a necessidade e os fundamentos que levaram, teoricamente, a consagrar as denúncias anónimas para a proteção do denunciante. Mas está na altura de ter a proteção do denunciado. Numa era
em que a denúncia anónima é usada e abusada como instrumento de vingança, de retaliação, de arremesso partidário ou de qualquer outra natureza, há que pensar se não se devem acabar com as denúncias anónimas. Nomeadamente, ou até podemos consagrar algumas exceções, nomeadamente para crimes de sangue. A verdade é que hajam denúncias, e é bom que hajam denúncias, mas sem covardes, com coragem de dar a cara, de se exporem a um futuro processo judicial, inclusive de difamação. Cristina Pedra aqui a lançar o repto para que as denúncias, que são sempre úteis à sociedade, tenham nome e cara. Um assunto que dava um grande programa, mas que não nos cabe aqui hoje desenvolver. Vamos fechar, como sempre, com uma curta deliberação, porventura carnavalesca. Hum, Gostas desta quadra? A Não. decorar. Nós estamos a ver uma quadra carnavalesca a decorar. Mas o carnaval não é uma. Não colho as minhas porque não gosto. E então com chuva fica melhor. Mesmo com o sol, não gosto. Tanto não gosto que me vou embora. Vou sair daqui, mas pronto. O meu decreto tem mais enquadramento eleitoral do que carnavalesco. Eu decreto um teste para as pessoas votarem. Eu acho que tem que haver Peço desculpa, não um vi. teste para as pessoas poderem votar. Eu acho que tem que haver um E para se mínimo. candidatar. Mas E isso já não há nada a por acaso fazer. tenho aqui escrito para votar e para ir a votos. Ok. Então, Eh, nem percebi essa poupança. Acho que uma coisa obriga a outra, portanto, se calhar se tratares de uma resolves a outra, se calhar. E isto vem na sequência de uma conversa que tive há dias com um amigo que me Eleitor. eleitor, eleitor portanto, Convicto. convicto, ele participa, opina, portanto, é uma pessoa esclarecida, cujos pais têm alguma idade e problemas que advêm dessa circunstância, que dizia, eu não os deixo ir votar. Pessoas que não têm, neste momento, capacidade sequer para discernir um símbolo, têm condições para. Eles estão capazes, eles andam. Mas se calhar Portanto, não sabem o que está em causa. não fazem ideia do que está em causa. Portanto, ele acha que é responsável não os deixar ir votar. Agora, há em uma percentagem muito alargada E da crescente. população e crescente, um total e completo desconhecimento relativamente àquilo que. Está em jogo. O Paulo Pereira, por sinal, estará em jogo domingo de manhã no dnoticias.pt com o barómetro de campanha e também na segunda-feira na edição impressa, sem revelar aquilo que ele abordará. Também espaço para essa curta deliberação, decreto. A minha deliberação, tu por acaso adivinhaste, é completamente ligada ao carnaval eleitoral que estamos a ver. Esta, sema- esta semana, entre infinitas pérolas que 14 partidos conseguem nos proporcionar diariamente, previ falar em proibir casas, vender casas a imigrantes. Ouvi o salário mínimo ir para os 1.000 euros. Ouvi o mesmo partido que tem estado muito ativo nas promessas. Também dizer que o Estado deve garantir às famílias toda e qualquer dimensão que essa família possa ter e possa ter. Ou seja, se quer ter 20 filhos, deve ser subsidiado. Força. Também arranjou maneira de ter casas mais baratas, além das casas para todas, às centenas e aos milhares por ano. E isto alguém vai ter que ganhar, porque se só os putativos interessados forem votar, não sei se elas, só fosse uma pessoa a votar, os 40 e tal deputados eram eleitos. Ok? Portanto, independentemente da malta ir votar a Exatamente. loira ou poder votar bem, significa que muitas destas coisas vão ser pensadas e discutidas, e muitas delas são impossíveis de pôr em prática, mas vão ser
vão tentar, pelo menos, atrapalhar a vida das pessoas, que é a fiscalidade, e portanto, não augura, independentemente de qualquer cenário, nada de bom para o que aí vem. E só queria deixar aqui uma citação de um filósofo grego, o nome por acaso ainda não me recordo, E não é o Pavlidis. que é o dildo das consequências raramente chega lubrificado. Oh yeah. Fica esta frase sábia de um Nitroglu. filósofo grego Nitroglu. no fecho de mais uma edição do Fecho de Contas. Fiquem bem, voltamos na última sexta-feira de março, já depois das eleições, mas se calhar na noite eleitoral teremos aquele convívio de dissertação para, sim, outras contas. Fiquem bem. Bom carnaval, obrigado. Deus.